nome é Felipe Cruz, eu sou um dos coordenadores e professores do projeto C7 nas escolas. No sábado anterior a gente esteve no Colégio Estadual Benedito João Cordeiro e a gente deu um aulão de revisão de matemática básica e eu prometi para o pessoal que eu ia fazer mais uma aula, uma videoaula na verdade, complementar, falando sobre o assunto função afim. Eu senti um pouquinho mais de dificuldade, o pessoal pediu para que eu desse uma aula complementar. A gente não tem muito tempo no projeto para estar presente nessa aula, então fica aí a videoaula sobre o assunto, vocês podem aí rever ela quantas vezes vocês acharem necessário. Eu espero poder ajudar com esse vídeo e que vocês estejam com o assunto dominado para quando a gente começar os outros assuntos de matemática. Então eu separei aqui alguns exercícios, mas antes dos exercícios eu vou revisar alguns conceitos básicos da aula só para dar uma introdução. Aqui vamos relembrar que função afim é a função do primeiro grau, que tem a forma genérica, onde y é função de x, de modo ax mais b. Essa é a forma genérica de se escrever uma função do primeiro grau, uma função afim. Isso tem que estar muito bem dominado na resolução de todo exercício, que é muito importante. Então, sabendo a forma genérica, a gente pode pular aí para o modelo gráfico de uma função afim. O modelo gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E que nem a gente viu na aula, existem alguns tipos de gráficos que são influenciados pelas variáveis ali daquela forma. Então eu vou colocar eles aqui e a gente pode comentar sobre cada um. Sempre lembrando de orientar os seus eixos, eixo Y, eixo X, para não haver confusões. E aí a gente tem esses três tipos de gráfico. Esse primeiro gráfico aqui, ele é um gráfico de uma função afim crescente. O segundo gráfico, uma função decrescente. O terceiro gráfico, uma função afim constante. Qual que é a diferença? Como é que vai se portar um gráfico desse? O que faz diferença para o gráfico ter esses aspectos diferentes? Quem vai influir nisso é o valor do A da forma genérica. Qual que é a diferença? Nesse primeiro, no crescente, nós temos um A positivo, um A maior que zero. Então, conforme os meus valores de x vão aumentando, a minha função vai crescendo. Nesse segundo aqui, eu tenho um A negativo. Então, conforme os valores de x vão crescendo na função, ele multiplica o A e a minha função vai decrescendo. E esse aqui, em especial, é quando o meu A vale zero. Quando o meu A vale zero, como é que vai ficar a minha equação genérica? Y vai ser uma função de x, A vezes zero, mais B. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, f de x igual a b. Y é f de x. Aqui está o meu valor de f de x. Isso aqui vale quanto? Isso tudo aqui vale b. Então, esses são os três tipos de gráfico que a gente vai encontrar nos nossos exercícios. Sabendo isso daqui, a gente já consegue ter uma base para resolver muita coisa. Mais um pouquinho do que eu tenho para falar aqui, o último assunto antes da gente começar o exercício, é sobre a raiz da função. Então, raiz da função, sempre que o exercício pedir qual é a raiz da função, tal, não se assustem com isso. A raiz da função é quando a minha função f de x é igualada a zero. Aí a gente vai ter
ax mais b igual a zero, a gente vai descobrir para que valores de x isso acontece. Eu vou tratar disso no exercício, vocês vão ver que não é muito complicado não. Então vamos para os exercícios que eu separei. Os primeiros eles são bem diretos e básicos, e o último que eu separei é um exercício mais aplicado a uma questão do cotidiano. Aí, foi o que eu falei na aula, as questões mais comuns de vestibular, Enem, são questões contextualizando assuntos do nosso dia a dia. Então, questão número 1. Dada a função afim f de x igual a 3x mais 1, qual o valor de... Aí ele dá algumas alternativas aqui pra gente. Então na minha letra A, ele quer o valor de f de 1 na função. O que eu tenho que fazer é ir aqui na função e substituir no lugar do x o número 1. Então vamos ver como é que vai ficar. Vou falar f de 1 igual 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, bem simples, mas bem importante também saber isso. É um conceito bem básico de função afim. Eu vou fazer mais uns exemplos aqui para fixar bem a ideia. Na letra B, ele pede para a gente o f de 0, ou seja, quando x vale 0. Eu vou ali na equação, 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 dá 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Então o meu f de 0 é 1. Isso é interessante porque no modelo gráfico, quando x vale 0, significa que eu encostei no eixo y. É só você olhar aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x. Então quando o meu x vale 0, significa que eu encostei no meu eixo y. Essa função aqui, ela é crescente, que a gente viu, a positivo. E ela corta o eixo y em 1. Ou seja, ela tem um aspecto mais ou menos assim. Ela cresce e corta o eixo y em 1. Só para vocês terem isso em mente. Na letra C, ele pede o f de menos 1. Eu vou substituir o meu x por menos 1. Então, 3 vezes menos 1 mais 1. Cuidado quando forem colocar sinal negativo, para sempre colocar parênteses, que é importante para você não confundir os sinais. Então aqui, 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 1, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então esse é o meu valor de f de menos 1. Bom, o próximo exercício que a gente vai fazer é sobre aquilo que eu falei de raiz da função. Quando o meu f de x, o meu y vale 0. Então, o 2 fala o seguinte: dada a função f de x igual 5x mais 15, qual o valor da raiz da função? O que eu tenho que fazer aqui é igualar o meu f de x a 0. Então vai ficar 5x mais 15 igual a 0. O que eu preciso fazer agora é isolar o meu x. Passo o 15 para o outro lado com o valor invertido, ou seja, o sinal oposto, menos 15. O 5 está multiplicando o x, vou jogar ele para o outro lado dividindo, então vai ficar menos 15 dividido por 5. Cuidado aqui com a regra de sinais, aqui é negativo, aqui é positivo. Negativo com positivo dá negativo e 15 dividido por 5 dá 3. Então a minha raiz da função é menos 3. Bom, agora a gente vai para o último exercício da aula, o exercício número 3. E ele é um exercício que eu separei porque ele é um exercício mais contextualizado. É um exercício que é aplicável ao nosso cotidiano. Vocês vão ver aí pelo formato dele que é uma questão que é bem suscetível de cair em Enem, cair em algum vestibular que vocês vão prestar aí no final do ano. Então, eu vou ler aqui e anotando os dados. O exercício 3 diz assim: a função r de t, então, a função r de t igual a at mais b expressa o rendimento R em milhares de reais
de certa aplicação. O tempo t é contado em meses e R de 1, então R de 1 é igual a menos 1 e R de 2 é igual a 1. Nessas condições, determine o rendimento obtido nessa aplicação em 4 meses. Então, ele quer o rendimento dessa aplicação após 4 meses. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar aqui as informações que foram dadas para a gente e jogar na equação genérica para tentar descobrir e solucionar o problema aí após 4 meses. Então, primeira informação, R de 1 igual a menos 1. Eu vou substituir na equação aqui o t igual a 1 e o R de t igual a menos 1. Vamos lá. Então, R de 1 vai ser igual a vezes 1 mais b. O R de 1 vale menos 1. Então, menos 1 igual a vezes 1 mais b. Mais b. Com isso, a gente chega na nossa primeira equação, que é a mais b igual a menos 1. E o que eu vou fazer com ela agora? Salvar aqui e depois, mais tarde, a gente vai usar de novo. Segunda equação que eu vou fazer é com a segunda informação que eu tenho ali, que o R de 2 é igual a 1. Bom, o R de 2 ficaria A vezes 2 mais B. R de 2 vale 1. A vezes 2, 2A mais B. Organizando aqui, eu tenho que 2A mais B é igual a 1. Beleza? Tenho duas equações e duas incógnitas. Eu posso fazer agora um sistema de equações do primeiro grau. Então vamos resolver aqui o sistema de equações. Repete o que a gente tem. A mais B igual a menos 1 e 2A mais B igual a 1. Esse é o meu sistema. Para resolver ele, é um tanto quanto simples. Eu vou pegar e subtrair uma equação da outra. Com isso, A menos 2A, eu vou ficar com menos A. B menos B, cancela, corta, dá 0. Menos 1 vai ser igual a menos 2. Eu fiquei com a equação que menos A é igual a menos 2. Eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 e eu inverto o sinal. Com isso eu acho que o meu A é igual a 2. Achei o valor de A. Agora, para achar o valor de B, basta voltar em qualquer uma dessas duas equações que eu tenho ali. Eu vou voltar na primeira, em que A mais B é igual a menos 1. O meu A vale 2, mais B igual a menos 1. Jogo o 2 para lá com o sinal contrário, então vai ficar menos 1 menos 2. E com isso eu chego que o meu B é igual a menos 3. Beleza, achei A e B. Agora o que eu vou fazer com essas informações? Eu vou voltar aqui na equação genérica e substituir os valores para eu achar uma equação para o problema todo. Então, vamos lá. Substituindo o A e o B na equação, eu fico com a fórmula genérica. R de t igual a 2t menos 3. Bom, agora que a gente tem a equação pronta, montada, a gente consegue responder qualquer coisa referente ao problema, a questão que ele passou para a gente. Aqui, ele quer saber quanto que vai render a aplicação depois de 4 meses. Ou seja, ele quer nada mais, nada menos que o R de 4. Por quê? O tempo é 4 meses. Então basta substituir aqui 2 vezes 4 menos 3
e eu vou obter a nossa resposta aqui. Nosso R4 vai ser igual a 2 vezes 4, 8, menos 3 vai ser igual a 5. Então, para ficar de uma forma mais elegante e referente à unidade que ele passou para a gente, ele falou ali no enunciado que o R, o rendimento, é em milhares, ou seja, a nossa resposta é 5.000 reais. Esse é o rendimento. Bom, pessoal, esses foram os exercícios que eu separei aqui para a nossa videoaula de revisão. Eu espero que seja proveitoso para vocês, que vocês possam ter tirado algumas dúvidas quanto a isso. E não se preocupe, a gente vai disponibilizar mais materiais online para vocês. A gente quer planejar listas de exercícios para online e em sala de aula. Então, a gente aguarda vocês aí para o próximo vídeo. Obrigado e bons estudos.